A irmã Francelina, com 90 anos de idade, é uma das pioneiras da mensagem neste ministério. Ela nasceu em Trindade, Goiás, no dia 4 de abril de 1933, filha de Maria Flora Silva e do senhor Joaquim Gonçalves Silva, que tiveram 4 filhos: a irmã Francelina, sendo a primogênita, Nilza, Eunilza, que partiram ambas ainda bebês, e o caçula, pastor Joaquim Gonçalves Silva. Ela se mudou de Trindade aos 18 anos de idade, casou-se em Goiânia em 20 de dezembro de 1958 com o irmão Agenor José de Almeida, saudosa memória, com quem teve 6 filhos. Uma boa noite com Jesus a todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite e estão participando deste trabalho. Nesta noite nós vamos ter a entrevista com a irmã Francelina Flora Silva Almeida, conhecida na igreja como irmã Prima, né? Irmã do nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Estamos aqui na casa dela para mais esta visita. Ela está acompanhada de sua filha, irmã Zaida Silva Almeida, e de sua neta, irmã Jordana Borges, e o irmão Augusto Prieto. Então, este Prima foi quando ele era criança, pegou só me chamar Prima. Ele era meio, eu vejo ele desse tamanho. Ele, Prima, 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 minha mãe achou muito bonitinho, né? E deixou. Que ela não gostava de apelido, nunca nos pôs apelido. Então ficou sempre ele pondo esse apelidinho em mim, né? Prima, prima, prima. E os primos tudo, tinha muito primo, acho que foi por isso que ele aprendeu a palavra primo e achava que eu também era prima. Aí minha mãe explicava para ele, tá. Às vezes ele respondia, às vezes não, ele era muito gostoso, brincalhão, né? Tá, e saía. E às vezes voltava, prima, ô prima, e minha mãe ria dele. Aí foi, ela deixou, ela não queria tirar, né? Mas não teve jeito. Então os primos tudo achou bom, minha avó gostava. Eu falei assim, Joaquim, cadê a prima? Cadê a Francelina? E ele, ô prima, o vovô tá chamando, o vovô tá chamando. E aí ele dava dinheiro, um dinheirinho para ele, tudo. Ah, mas ele achava bom, aquilo era uma história para ele, sabe? E ele gostava daquele... E prima, e ficou. É o que eu tiro muito importante da nossa vida, sabe, irmãos? É que ele era muito amigo, muito humilde. Ele judiava de mim às vezes, depois ria. Ô, prima, é brincadeira, hein? É brincadeira. Mas sempre fomos muito juntos. E minha mãe sempre... Como uma cristã verdadeira que fui, uma viúva, a primeira coisa era o culto doméstico. Foi muito importante na nossa vida. Eu gostei. Ela lia um salmo, lia a Bíblia, fazia às vezes nós contar o que lia, né, a história. E ele falava, Joaquim, agora você vai falar nesse versículo. Que versículo, mãe? Aí ele pegava, daí ele lia o versículo de novo, tudo ali, ele... Não, é isso. E lia o versículo, pronto. Também ela, como criança, deixava, né? E ele ficava. Quando vocês perceberam que ele, assim, teria o dom para ser pregador? Minha mãe percebeu, né? Que ela deu aquele Josué 2 para ele, né? Ele saía para as feiras, pegava o microfone e tudo, esses aparelhos, e pregava mesmo. Eu ficava assim, mas o Joaquim... Ele tem um dom muito especial. Ficava orando para ele. Eu orava demais para ele, irmão. No recanto, dessa época, tanta luta que ele passou, tudo antes, eu já
orava, orava, orava. E, meu Deus, guarda meu irmão, guarda o pastor, guarda o irmão. Era meu irmão, era o pastor, tinha hora Era o que era pastor. todo jeito, sabe? E vivemos assim. E a luta veio, veio, até quando chegamos aqui. Aí ele lá em Brasília pegou trabalhando, né? Mais o evangelho. Minha mãe, ó Joaquim, se você tem um dom especial, então dedica ao Senhor. Falou assim com ele, tudo, mas logo ela morreu, né? Mas ela viu ele pregar. Ela morreu feliz. Ele voltou para Goiânia depressa. Quando ele sentiu, ele pegou um Jeep, pegou o carro, ele tinha um carro de serviço, outro carro, esse Jeep, veio no Jeep, vendeu um carro, comprou um microfone, comprou uma aparelhada. Falei, Joaquim, você vai? Parece que ele já estava preparando para pôr som na igreja. E foi dito, feito. Ele veio embora, chegou aqui em Goiânia, eles estão pregando Maceu Valmo, ia nas feiras, tudo. Ele falou, vamos alugar um lugar? E os dois querendo... Foi na época que ele começou o tabernáculo. E ele falou assim, ó prima, eu estou arrumando uma igreja, e você vai ver, viu? Eu falei, o que é isso? Como, Joaquim, o que é isso? Você não tem, meu filho? E falava assim, né? Basta você orar, eu sei que você ora. Você é meu anjo da guarda, toda a vida ele falava isso. Eu lembro de falar. Eu tenho escrito bonitinho na minha Bíblia ali, tem a Bíblia. Aqui está a dedicatória que o pastor Joaquim Gonçalves deixou. Minha irmã, prima, você não é viva por acaso. Existe uma razão divina para a sua existência. É pelos seus filhos, marido e seu irmão. Você sempre foi meu anjo encarnado, que sempre vela por mim e todas as nossas famílias. 4 de abril de 1999. Deus te abençoe. Eu orava demais para ele, irmão. Para a senhora, assim, a senhora não teve dificuldade, não, em aceitar a mensagem do profeta? Não, nenhuma. Aquela duvidazinha assim, Joaquim, será que isso é certo mesmo? Foi, eu falei para ele, eu falei, Joaquim, eu sonhei assim, assim. Ih, prima, que maravilha! Depois ele falou, escuta, quando ele recebeu a mensagem, pegou a primeira, a literatura, né, que veio, ele pegou tudo da mensagem, ele falou assim, prima do céu, se você vê a mensagem. Eu falei, que cheguei. Você crê em 3 deuses? Como que é? E ele veio e procurou isso, né? Ele disse que pensou em procurar para mim para ver se eu ia ter dificuldade com a mensagem. Falei, de maneira nenhuma, para mim é um Deus só, um trono só. Eu vejo Deus, um trono só, um Deus só. Né? Nada de 3 pessoas, não. Né? Porque não... Aí ele, não, amém, amém, graças a Deus. Deus, então você já está no que eu quero. Você está junto comigo. Um testemunho que a senhora tem com ele, a senhora consegue lembrar? Um ou mais? Era diversas vezes. Ele viajava e eu ficava orando, né? E sempre acontecia coisas, era importante. Eu orando, eu via, eu já orava para aquilo para ele, com medo dele passar certos, até morte. Na época, eu orei para ele chorando, teve muita luta no sonho. Parece que eu vi os 2 que também, feito Apocalipse, sabe? Nossa, eu podia ver aquilo e ficou parecendo uma visão. Eu orava para ele, Deus guardava ele, prima do céu, Deus me tirou de uma... Muitas vezes. No Recanto, por último, lá no Recanto foi muitas coisas. Como que foi para a senhora enfrentar a partida dos 3? Perdeu o filho, né, o irmão Enoque, o irmão Agenor, e o pastor, irmão. Foi difícil. Eu estava chorando muito um dia, e eu fiquei orando um dia. Eu falei assim, meu Deus, não deixa eu chorar tanto mais, não. Me conforta, me consola. Eu falei assim, meu Deus do céu, por que eu choro tanto? Mãe, só tem que parar de chorar por causa do meu tio. Não pode chorar assim tanto, não. E eu chorando. Aí eu fui no banheiro, orei e vim.
O irmão, eu fui dormir, aí veio aquele som, aquele descanso, sabe? Aí eu vi, descansei assim. Aí, como eu sinto sempre essa voz, ele agora é embaixador dos céus. Ele é embaixador do céu. Como que é? É do céu dos céus. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, a voz mais boa. Agora ele é embaixador do céu. Eu falei, amém, Jesus. E dormi. Parece o conforto, sabe? Veio com tudo. O Agenor também, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Agora o Agenor vai, o menino, minhas 3 pessoas. Eu ficava pensando, Agenor, o marido, meu irmão que eu tinha. Eu fiquei sozinha. Pensava dessa maneira, eu tinha ficado sozinha. Depois eu tenho meus filhos, tenho minha filha, então, tem a Jordana ao nosso lado. Essa menina veio, foi Deus que mandou. Eu tenho falado para ela, para ficar firme na igreja. Ela é escolhida de Deus. Então, a senhora teve quantos filhos? 6, 7. 7. Então, vamos. A senhora consegue falar o nome dos filhos e filhas por ordem de. A irmã Zaida vai ajudando a senhora por ordem de chegada. É a Zaida. Tá lá, são os nomes, né? Zaida, Ana Flora, Marcos, Márcio, Ricardo, Marcílio Enoque e a Jordana. E a Jordana. Coloca a Jordana. Eu lembro minha mãe, eu fico com saudade lá do Cascalho, aquela vida que a gente tinha, sabe? A gente arrumava, preparava. Nossa, ir para a igreja. O dia de culto não tinha nada que faz. O culto doméstico também, ela não. Não falhava, né? Os cultos, escola dominical, nossa, ela nos ensinou. Eu não gosto de falar para a escola dominical, irmão do céu. Nossa, para mim, o culto melhor que existe o cristão é a escola dominical. Quanto tem valor uma escola dominical. Eu falo para ela... Não é só a escola, todos os cultos. É todos os cultos. Vamos aonde? Vamos para a igreja. Não tem outro lugar. Eu posso estar passando mal, irmã, quando nós não vamos para a igreja, não, hein? A mãe da senhora cuidou de vocês com crochê, não foi? Foi, o crochê, nós tínhamos uma casa disse que ela fazia o crochê, ganhava pouquinho, mas tirava o dízimo. Tirava o dízimo, toda a vida foi dizimista, sorvete, oferta. Fez o crochê, entregou e ela tirou o dízimo sem receber. Ela fez serviço para uma mulher, entregou o crochê, a mulher não pagou ela, e ela tirou o dízimo de outro dinheiro que ela recebeu, tirou o dízimo já do dinheiro da mulher, e a mulher... Nem tinha recebido. E nunca recebeu. Foi essa mulher que ela nunca pagou. Ela, assim, pelo que o pastor Joaquim contava, ela parecia ser uma mulher, assim, de muita fé, né? Muita oração. Muito sistemática, e era severa, viu? Meu Deus do céu. Deixar sua panela suja ali, ela disse, vai lavar, não deixa para amanhã, não. Menino, mas era desse jeito. É uma história que o pastor Joaquim conta, eu não sei se a senhora estava nesse dia, que parece que ela ouviu algum barulho no telhado, né? A senhora estava? Estava. Foi eu sentada assim, e ele, né? Eu para ficar perto de você. Ele era mais medroso que ele, engraçado, você vê, eu ria dele. Aí, eu falei, por quê? Não, tá escuro. Eu falei, vai, e a luz acesa, Joaquim? Não, eu vou ficar perto de você e minha mãe. Ele tinha que ficar no meio, sabe? Nós duas, um de lá e ele no meio. Minha mãe lendo a Bíblia assim, orou e tudo. E na hora que minha mãe pegou, fez explicando para nós, falando no versículo, na leitura, na Bíblia, né? O texto, a passagem, fez assim, no barulho, virou tudo de uma vez, irmão. Parecia que era um balde de pedra, de água, e pedra, tudo misturado. Fez aquele barulhão no telhado, na bica, e desceu.
Aí minha mãe olhou assim, falou assim, aqui não é lugar seu não, viu? Vai embora. Acho que é por isso que eu pedi muito, né? Aqui não é seu lugar não, o inimigo. Ela menina, mas esse... E nós ficamos calmos, não precisa ter medo não. Isso é coisa do maligno, Deus não está. Deus está conosco, aqui conosco. Não precisa ter medo. Ela nos animava logo, sabe? Corajava. E eu não ficava com pingo de medo, porque eu não tinha medo mesmo. Toda a vida fui corajosa, irmão. Enfrentar assim a luta, tudo. Graças a Deus. A senhora herdou dela essa coragem, a senhora É não o tem... jeito, né? É, A o vida jeito. cristã, tudo que ela era. E, irmã Francelina, a senhora pode falar um pouco também pra gente como está sendo? A senhora ainda toma a ceia na igreja, Da igreja. mas a senhora já recebe a visita dos diáconos em casa, né? A visita, bem, sempre, né? De mês em mês, de 2 em 2 meses, parece. É de um, né? Todo mês. E o que a senhora acha dessas visitas? A senhora gosta? Gosto. Ótimo. Nossa, tem vezes que chega, nós ri e conversa, e abre a Bíblia e lê e conta, né? Coisas. Inclusive o irmão Gervasi está representando os diáconos nessa tarde, por isso que ele veio com a gente. E para a gente é uma honra, de verdade, estar com a senhora aqui, com vocês, né? E se a senhora quiser também mandar um recado para o pastor Jonas e para a igreja. Ah, para a igreja. Vamos primeiro para o pastor Jonas, depois para a igreja. É porque eu pego todos os cultos que a gente está firme e tudo, mas eu não esqueço, orando sempre pela igreja, para ele, para a família, não esqueço, sabe? E os cultos, que eu não gosto de perder culto nenhum. Quando eu não vou lá, eu estou aqui em casa, tem o computador do menino, sabe? Bom, ele manhou o computador, ele está com a tela grande assim, depois mostro para ele. E é bem uma beleza, viu? Não perde nada, então. É a mesma coisa de estar lá, irmão. Vejo o santuário todo quando filma, né? Quando está orando, quando está vocês orando, impondo as mãos, tudo. Eu ponho a minha cabeça também lá. Cada, né? A gente aproveita. Falo para a Jordana, senta aqui. A salinha ali fica a sala de culto, né, de oração da igreja. Aos irmãos na igreja, eu dedico o Salmo 13, muito bonito, e o Salmo 63. Os 2 salmos, hein? Todos como lembrança da irmã Francelina. Salmo 13, Salmo 63. 63. Que precisa de orar muito, buscar Deus todo instante, toda hora. Deixar e orar para não cair em tentação. Temos que estar, né, em comunhão uns com os outros, perdoando, amando e buscando a Deus todo instante. Ô igreja amada, Deus abençoa cada pessoa, cada irmão, cada diácono, os diáconos, os pastores, o encontro, que Jesus abençoe o encontro. Esteja com o pastor Jonas, ajuda teu servo. Dê sabedoria, graça de Deus dos céus. Sua esposa, seus filhos. Ô igreja, eu te amo muito, igreja. Um abração para cada um, cada criança, cada jovem. Esteja firme no Senhor. E o Salmo 13, né? 13, de lembrança. E agora nós vamos fazer uma leitura da Bíblia e uma oração. Pode até ser o Salmo 13, que ela dedicou. Então nós vamos ler o Salmo 13. Para mim é um grande privilégio estar aqui com os irmãos. Até
Quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma? Tem tristeza.